Olá, sou Trindade Costa e quero que você seja bem-vindo ao Podcast 1. E para iniciarmos, eu conto com a presença da assessora de imprensa da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, a professora, doutora em jornalismo e estudos midiáticos, Lene Santos. Que bom lhe ver no pódio, professora. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. É uma satisfação, uma alegria voltar a essa casa novamente. Olha só, professora, quanto tempo, hein? Quanto tempo, bastante tempo, alguns anos. Quando eu estava vindo para cá, passou um filme na minha cabeça. Eu vinha pelo menos 2 vezes por semana para cá, e nesse estúdio, e, enfim, foram algumas aulas de telejornalismo. E o tempo passa rápido, né? Passa. E, professora, eu sei que a senhora é uma jornalista muito atuante na nossa sociedade. A senhora já trabalhou em televisão, fez transmissões ao vivo, entre outras atividades nesse meio da comunicação. Conte pra gente um pouquinho da sua trajetória. Então, a minha trajetória começa na década de 90. Ninguém faz conta aí, por favor. Em Altamira. Um belo dia eu estava lá na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Pará, né? Então, Universidade Federal do Pará, o campus de Altamira, e apareceu uma oportunidade para trabalhar na televisão. E eu nunca tinha entrado no estúdio de televisão, não sabia nem pegar no microfone, mas eu gostava dessa coisa da comunicação. Na verdade, eu queria ser administradora. E aí, a partir do momento que eu peguei pela primeira vez no microfone e fui para frente de uma câmera com um cinegrafista chamado Edivaldo Pina, que me deu muitas aulas naquele momento, que hoje trabalha na Record de Belém. Eu espero que ele veja esse podcast. E aí o Edi, que era conhecido, me deu muitas dicas. E olha, é assim, é assado. E eu fui e falei, nossa, aqui é o meu lugar. E desde então, nunca mais eu saí. Naquela época, eu fazia faculdade de letras, então eu decidi que eu queria fazer jornalismo. E aí eu fui em busca da faculdade de comunicação, porque eu acho importante a formação universitária, a formação superior. E aí eu trabalhei 2 anos como repórter, aí digamos assim, aos trancos e barrancos, na TV Altamira, que era a repetidora da Globo lá em Altamira. E aí eu disse, não, eu preciso fazer esse negócio de forma séria. Eu quero brincar disso, mas eu quero brincar sério. E aí eu fui para a Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná. E aí eu disse, não, eu vou fazer uma boa faculdade. Eu tinha uma tia que morava no Paraná, até hoje ela mora lá, e falei, tia, eu quero ir para aí estudar. Ela falou, vem. E aí foi assim que eu fui parar lá no Paraná para fazer a faculdade de jornalismo na Universidade Estadual de Ponta Grossa. De lá, depois que eu terminei a faculdade, em 96, eu fui trabalhar na Globo, na então TV Esplanada do Paraná, que foi outra escola, né, que eu tive. Foi a minha terceira escola, digamos assim, de telejornalismo. E aí eu terminei a faculdade e fui para a TV Esplanada, onde eu fui repórter durante 3 anos. Eu digo que toda a minha base profissional, podem falar o que quiserem da Globo, né, mas a Globo é uma escola. E eu aprendi com editores experientes, repórteres cinematográficos muito experientes, e uma equipe toda, né, de produção, de edição, de chefia, que dava realmente para a gente um direcionamento e exigia uma qualidade, né? Então, ali eu aprendi a escrever para a TV, eu aprendi a me portar, eu aprendi tudo de televisão. Que eu digo, a base de televisão que eu aprendi, o grosso, né, o tutano, foi com o padrão Globo de qualidade, digamos assim. E aí, daí em diante, nunca mais eu parei de trabalhar com televisão, né? E aí foram 3 anos e eu decidi sair, porque o Paraná não era meu lugar, né? Eu estranhava o clima, o frio, e eu disse, não, gente, eu vou embora para o Pará. Todo mundo falava assim, você é louca, ninguém pede a conta da Globo. Eu falei, eu peço. Aí eu disse, gente, tchau, estou voltando para o Pará. E foi aí que eu voltei para cá. Olha, que legal. Que bom que a senhora voltou. Né? Eu gostei também. Deixa eu só ajeitar aqui o microfone um pouquinho. Tá. Muito bem. Tá. Eu fiquei feliz de ter voltado também. Professora, a senhora já prestou muitos serviços ou presta serviços em transmissões da TV Cultura, né, professora? Mostrando esse lado cultural aqui da nossa região. Como é que funciona esse seu trabalho, assim, também, além de assessora de uma universidade federal? Então, a TV Cultura apareceu na minha vida
nos anos 2000, ou seja, esse namoro, essa paquera com a cultura já dura 23 anos, né? A gente vai fazer bodas, quase bodas, não sei de quê, 25 anos de namoro. Bodas de prata. Quase uma bodas de prata, né? 25 anos de paixão, porque eu amo a TV Cultura. E aí eu saio da TV Esplanada, no Paraná, volto para Altamira, trabalho como assessora de imprensa de um então candidato, de um então político, que é atualmente prefeito de Altamira, Clodomiro Gomes, né? Na época, a primeira vez que ele foi prefeito, ele me chamou para assumir a coordenação de comunicação da prefeitura. Eu não tinha experiência nenhuma com assessoria de imprensa, e eu fui para Altamira. Só que era o último ano de mandato dele. E aí ele não se candidatou na época à reeleição, e eu falei, então tchau, vou voar por novos caminhos. E aí eu vou para Belém, ficar um tempo em Belém, depois eu volto para o Paraná. Essa era a ideia, né? Mas eu acabei chegando em Belém e fui contratada pela TV Cultura para ser, na época, gerente de jornalismo. E aí eu fiquei 1 ano, 2 anos, agora nem me lembro mais, faz tanto tempo. Fiquei como gerente de jornalismo, reestruturei todo o jornalismo da TV com o chefe Nélio Palheta, a quem eu também tenho um carinho muito grande. E aí eu, como gerente de jornalismo da TV, eu reestruturei o jornalismo. A gente criou um produto novo chamado Cultura da Hora, que eram aqueles boletins, né? Veja, 20 anos atrás a Cultura já inovava com os boletins de 1 em 1 hora ao longo da programação, como hoje, né? Você vê aí pelas televisões. A gente fez isso em Belém há 23 anos atrás, nos anos 2000. E aí... Mas eu não paro, né? Eu sou meio... Elétrica. Acho que eu sou meio, eu acho. E aí eu saio da TV Cultura e vou para Florianópolis fazer uma especialização. Estava querendo investir um pouco na carreira acadêmica e tal. E aí, então, eu fui para Floripa, fiquei 1 ano lá como estudando. E na volta, quando eu voltei, então eu fui para outros caminhos. Aí eu entrei na área acadêmica, fui lecionar no curso de comunicação da Universidade Federal do Pará, lá em Belém. Fiquei 2 anos por lá e fiz um mestrado. E nesse meio tempo, trabalhei aí, então, como assessora de imprensa do governo do Estado, na gestão de 3 governadores, 2 governadores, né? Almir Gabriel. Eu peguei o finalzinho da gestão do então governador Almir Gabriel, depois eu continuei no governo do Jatene, e depois fiquei 1 ano e meio no governo da Ana Júlia como assessora de imprensa da então Coordenação de Comunicação Social, que depois virou a SECOM, né? Que é onde foi a minha outra escola sobre assessoria de imprensa, assessoria de comunicação e tal, que eu acho que naquela época era a equipe mais qualificada de assessoria de imprensa que tinha no estado do Pará. Então, aquela equipe era uma equipe também na qual trabalhavam pessoas muito qualificadas, e eu aprendi também muito com esse pessoal. Nesse meio tempo, aparece Santarém na minha vida, né? Eu nunca planejei viver em Santarém. Mas quando a Universidade Federal do Oeste do Pará foi criada em Santarém, eu trabalhava no governo do estado, eu acompanhei toda a criação de longe, né? As reportagens que a gente escrevia sobre a criação de uma universidade na cidade de Santarém. Então, a UFOPA entra na minha vida já desde sempre, né? Desde essa gênese, né? Então, eu via falar da UFOPA, e um belo dia uma amiga falou, você vai fazer concurso para a UFOPA? Eu falei, não, mas eu não sou professora, nem tem curso de comunicação na UFOPA. Ela disse, não, mas pode ser para jornalista. E eu falei, então, eu vou fazer. E fiz, e passei. Em primeiro lugar, tá? Olha só, que legal. Desculpa, né? Não, passei, estudei pra caramba, né? Vamos combinar, mas eu passei em primeiro lugar e vim pra cá. E desde então, eu fiquei com essa ligação com a cultura, que não é a pergunta lá do começo, né? Que eu acho que eu desviei um pouco aqui a conversa. Mas então eu venho para cá, mas a cultura não sai de dentro de mim. Eu fui correspondente deles aqui durante 4 anos, 2 anos e mais 2 anos contratada. Depois, por problemas, técnicos, digamos assim, eu precisei sair, não pude mais ser contratada. E a cultura fica me chamando esporadicamente para fazer alguns serviços, né? Tipo freela, né? Que a gente chama. Sim. Então, hoje eu sou freela da cultura. E, então, eu fiquei muito feliz quando eu comecei a fazer... Na verdade, eu comecei a fazer as transmissões ao vivo como repórter, né? Então, eu ia lá, ficava no meio da galera, a transmissão, ia na reportagem, que é o que eu gosto de fazer, porque eu digo que em TV eu já fiz de tudo, mas eu gosto do chão da fábrica, que é da reportagem, né? Que é pegar está aquele contato com o público, né, professora? Exatamente. E aí, de repente, a coisa foi andando, foi caminhando. Eu fiz, acho que 7 anos sem parar, o Festival de Juruti, o Sairé também, fazendo transmissões ao vivo. E eu acho muito legal, porque
nem sei se todo mundo sabe, mas uma transmissão ao vivo do Festival de Juruti, por exemplo, nossa senhora, é uma logística inimaginável, né? Porque vem uma equipe de avião até Santarém, daqui a gente pega uma lancha e viaja 4 horas pelo Rio, carregando um catatal de equipamento, de bolsa, de tripé, e todo mundo ajuda a carregar. E aí a gente fica 4 horas dentro do Rio, no Rio, chega em Juruti, faz a transmissão, depois volta, a equipe pega o voo, volta para Belém, tem uma equipe que vem por terra, que traz a unidade móvel, quer dizer, é uma logística assim, impressionante, mas valeu muito a pena, porque com essas transmissões da TV Cultura, o festival ganhou uma visibilidade que ele não tinha, porque, na verdade, isso é verdade. Ele ganhou essa visibilidade, hoje em dia todo mundo conhece, o mundo inteiro, porque a gente, quando está transmitindo, a gente recebe SMS de gente de fora do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, de Portugal. Eu acho que foi profissionalizado o serviço, né, professor? Foi. Isso que eu observei. E assim, uma coisa também que eu fico muito feliz é que hoje eu já não fico lá embaixo no chão da fábrica, eu subi, né? Eu fui promovida. Eu fico comentando, na verdade, né, fazendo conjunto com o Valmir, que é o grande locutor, que para mim é um dos maiores locutores do Pará. O Valmir, que faz transmissões de futebol na TV Cultura, e o Valmir tem uma experiência, ele chega, pega o microfone, começa a falar, e eu aprendo também muito com ele, porque ele tem uma agilidade, uma ginga de locução que é impressionante, assim, que é bonito de ver. Eu fico muito feliz de estar ao lado dele nessas transmissões. Já faz alguns anos que eu conheci o Valmir, eu não o conhecia pessoalmente, mas agora eu o conheço, digo que ele é meu amigo, né, Valmir? Oi, Valmir, um beijo pro Valmir. E a gente faz aí essa dobradinha e eu gosto muito. Então, assim, isso também é muito desafiador, porque quando as pessoas me veem lá ao vivo, eu digo, gente, eu faço uma vez por ano ao vivo. E para quem é de televisão sabe que isso é muito complicado. É muito difícil. Porque o ao vivo, essas meninas aí, as repórteres, elas fazem todo dia o ao vivo. Então isso vai te dando uma dinâmica e tal, né? Eu não, eu faço 2 vezes por ano, em julho em Juruti e em setembro no Sairé. Então eu digo, gente, eu tenho que me sair bem. É difícil, dá frio na barriga, às vezes eu fico meio perdida, nervosa, meu Deus, e agora? Porque é 2 ao vivos por ano. Se a gravação já é difícil, imagine ao vivo. Imagina 2 por ano apenas, né? Tinha que fazer um ao vivo por dia. Eu, se eu fizesse, estaria bem feliz. Na verdade, eu digo que a minha origem é televisão, né? Eu fui nascida e criada, como se diz no Pará, né? Em televisão. Para mim, isso é familiar, né? Eu estou assessora de imprensa, mas é por isso que eu não largo a cultura e não deixo a cultura me largar, entendeu? Então, esses 2 ao vivo por ano que eu faço, nas transmissões ao vivo, é um prazer, porque falar de cultura, levar a cultura do Pará para o mundo, para outros lugares, por meio da televisão e da internet hoje, né, é muito prazeroso, é muito recompensador, eu diria. E assim eu vou vivendo, né, matando a saudade de televisão de vez em quando, aqui na gravação, que eu estou achando lindo, esses bastidores maravilhosos. E é um pouco isso, não sei se eu falei muito, mas enfim. Não, a senhora falou coisas importantes, que é bom a gente saber como é que funciona, como é que é a trajetória de uma pessoa que contribui na sociedade, principalmente na área da comunicação, na área da cultura. A senhora tem tido um papel muito relevante dentro desse nosso meio social e cultural. Obrigada. Isso é importante. Obrigada, eu gostei de ouvir isso, né? Eu digo que quem vê cara não vê lattes, né? Então, assim, quem vê a gente ali naquele ao vivo 1 vez por ano ou 2 vezes por ano, como eu faço com as grandes transmissões, e é um prazer enorme que eu tenho. Eu faço por amor, assim, eu gosto muito, é um prazer grande. A gente tem que... tem uma trajetória, né, Com Trindade, para a gente certeza. chegar até ali. E, às vezes, ninguém sabe o que a gente passou, né? Mas é isso, eu acho que, para mim, quando eu tomei a decisão de voltar para o Pará, foi uma decisão muito, muito consciente. Eu morava no Paraná, é um estado interessante, a qualidade de vida é boa, o IDH é alto, mas não era o meu lugar, né? Eu tinha isso muito, 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 muito firme na minha cabeça, que quando eu terminasse a faculdade eu voltaria. Eu ainda fiquei 3 anos, achei até que passei um pouco do prazo, né? Mas eu acho que eu estou no meu lugar hoje aqui em Santarém, assim. Eu me sinto muito em casa.
Eu digo que as pessoas perguntam, você é de Santarém? Eu digo, eu sou de Santarém. As pessoas, você é de Santarém? Eu sou de Santarém. Eu estou em Santarém, mas eu sou de Santarém. Eu me sinto de Santarém, né? É uma terra acolhedora. Já recebeu o título da Câmara? Ainda não. Em breve vai receber. Olha aí, atenção, presidente da Câmara. Não, eu recebi uma homenagem da Câmara Municipal no Dia do Comunicador, né? Santarém tem o Dia Municipal do Comunicador. Achei interessante. Um projeto do vereador Carlos Silva, que também é comunicador. Também trabalhei com ele na Record em Belém. E aí ele criou essa data, né? Esse dia, que eu acho fundamental para valorizar os comunicadores. Sim, com certeza. E aí eu recebi uma homenagem, já foi muito legal. A senhora desenvolve um trabalho dentro da Universidade Federal na área da comunicação. Eu imagino que o dia a dia da assessoria de comunicação seja trabalhar o planejamento estratégico da comunicação, onde a equipe busca definir objetivos e repassar essas mensagens da universidade para a sociedade estar bem informada sobre esse segmento. É assim mesmo que funciona dentro de uma universidade federal? Sim, também, né? Também. Eu acho que assim, o que eu digo sempre, a UFOPA, ela tem um setor de comunicação integrada. O que significa isso? Lá dentro do nosso setor, nós temos jornalistas, nós temos publicitários e relações públicas, né? Então, é o tripé da comunicação, o jornalista, o relações públicas e o publicitário. Dentro disso, cada um tem as suas funções. O publicitário, de fazer as campanhas de marketing, no caso da UFOPA voltada para o público interno e externo, a assessoria de imprensa, que é o papel dos jornalistas e das jornalistas, eu tenho uma colega chamada Maria Lúcia Moraes, né, que a gente está aí desde o início. A querida Malu. A querida Malu, que também foi professora, né, na UNAMA, no Centro Universitário aqui. Nós fomos as primeiras jornalistas a chegar na comunicação da UFOPA. E aí, quando a gente chega, a gente ajuda a criar essa comunicação. A gente ajudou a criar uma dinâmica de comunicação. Então, lá, eu costumo dizer que a gente trabalha com a informação institucional, que é trabalhada, que é transformada em notícia jornalística, né? Então, a informação institucional, a informação científica, ela recebe o tratamento jornalístico e vai para a rua como notícia. Nós fazemos uma intermediação entre a instituição e a sociedade por meio da imprensa. É por meio do jornalismo, é por meio da imprensa que as pessoas conhecem e ficam sabendo das atividades que se desenvolvem dentro de uma universidade. As pesquisas, os projetos de extensão, que são aquelas atividades que chegam até a comunidade que não faz parte da universidade, que chega até a sociedade externa. Então, a gente trabalha... Eu trabalho... Eu digo que eu sou ali, eu carrego o piano, né? Então, eu trabalho pegando no pesado. Eu escrevo notícias todos os dias. A partir das informações institucionais que a gente recebe na assessoria. Esse é um pouco o nosso papel. E também de fazer um aspecto da assessoria de imprensa, que talvez pouca gente saiba, que é o atendimento à imprensa em si. Então, o que é isso? A TV Tapajós quer fazer uma reportagem, mas ela precisa de um especialista para falar sobre a seca, né? Vamos trazer aqui para o nosso... atual. A gente está falando em outubro de 2023 e a cidade, a região de Santarém, passa por uma das maiores secas dos últimos 10 anos, pelo menos. E aí eles precisam desse especialista. Eles ligam para a gente, falam, olha, a gente precisa de um especialista. E aí a gente vai em busca de um pesquisador que fale sobre aquele tema, ou que pesquise sobre a seca, ou que tenha conhecimento científico para explicar o fenômeno. Um meteorologista, um pesquisador do Instituto de Ciência e Tecnologia das Águas, do ICTA, por exemplo, um biólogo, e assim a gente vai e diz, olha, tem o fulano, e aí a gente passa o contato, entra em contato com o fulano, a gente, professor, você pode dar essa entrevista? Ah, pode, na TV Tapajós, que horas, que dia? Então a gente faz esse agendamento. Isso hoje é um trabalho muito intenso na comunicação. Então a gente atende muito, pelo menos 3 por dia. A gente atende pelo menos 3 pedidos de imprensa por dia. A gente pedindo, colegas de imprensa que pedem os mais diversos especialistas. E a gente, seu Trindade, cada vez que você que está me ouvindo, me vendo aí, vir alguém da UFOPA falando em alguma televisão, seja de Santarém, seja de Belém, seja no Jornal Nacional, seja no SBT, seja na TV Tapajós ou na Record, saiba que houve um trabalho silencioso da assessoria de imprensa para isso. A gente faz um esforço, pelo menos 1h30 pra gente do nosso tempo, para você conseguir agendar, porque aí você tem que ajustar a agenda da TV, porque ela quer para tal dia, quer para tal hora, e eles querem sempre para ontem.
E o pesquisador, às vezes, está em sala de aula, não atende telefone, a gente tem que esperar ele terminar a aula. Depois ele tem várias reuniões de projetos, ele tem vários atendimentos de aluno. Então, essa intermediação, isso dá um trabalho... Eu imagino. Muito grande, que pouca gente sabe como funciona, né? Então, cada vez que... Para você ter uma ideia, eu faço questão de falar isso, porque eu já recebi de pessoas dizendo: você viu a matéria da UFOPA que estava no G1? Eu falei: sei, fui eu que escrevi. A pessoa não sabe que é a assessoria de imprensa que produziu aquela matéria, né? Porque o G1 pega lá e publica, e a gente adora isso. Eu não reclamo, porque eu amo isso. Acho lindo quando tem um texto nosso que está lá no G1, né? Por quê? Porque é o resultado do nosso trabalho. Não aparece o meu nome, não dá o meu crédito, mas eu sei que fui eu. Está lá no site da universidade aquela matéria. Então, às vezes, os pesquisadores, eles não veem. Eu não culpo, não. Eles não veem no site, mas eles veem no G1. Mas a matéria é a mesma. Basicamente, sim, claro que eles dão. O jornalista dá trabalho, faz um outro título e tal, mas é ali. A essência aquela é a nossa matéria. Foi a nossa sugestão de pauta que foi para lá. Por isso eles fizeram a matéria, né? Então existe todo essa engrenagem que pouca gente conhece do trabalho da assessoria de imprensa, que é o que a gente faz no dia a dia. E de que forma a assessoria de imprensa ela contribui para a divulgação dos projetos e atividades acadêmicas da universidade? Então, a gente tem o nosso site institucional, em primeiro lugar, em que a gente coloca ali as informações, escreve, né, e publica no site. A gente tem uma certa dificuldade, porque somos poucas jornalistas hoje em atuação. O departamento possui 7 jornalistas, mas hoje em atuação na UFOPA são apenas 3, né? Uma está na chefia. E quando a pessoa assume um cargo de chefia, tem várias atividades e tal. Então, ali mesmo, acaba que no dia a dia são 2 jornalistas, que sou eu e a Maria Lúcia. E a gente atende ali o que a gente... Até onde vai a nossa perna, né? Até onde a gente alcança. Mas a gente busca dos projetos, a gente fica sabendo, às vezes, por uma rede social, por um site, ou por uma rede social de um pesquisador, e a gente, professor, a gente quer isso no site, ou às vezes o pesquisador mesmo chega até o departamento de comunicação e nos manda um briefing, olha, estou com essa atividade e tal, e a gente escreve, coloca no site, que é o primeiro lugar, né, que é o nosso primeira visibilidade, assim, das informações da UFOPA, ali no site. E também, jornalistas também nos procuram quando vem alguma coisa no site, e aí ele pede, mas a gente também tem boletins que a gente envia diariamente com notícias da universidade. Via agora o WhatsApp, né? Antes era e-mail, a gente usava muito e-mail, mas hoje a gente usa o e-mail também, mas ainda é pouco. O retorno. Acaba sendo segundo plano. Segundo plano, o primeiro plano é o WhatsApp, não tem jeito. O Zap, ele é muito dinâmico. Então, a gente manda as notícias ali, os links, né, das notícias pelo Zap para os jornalistas e eles, a partir dali, eles publicam. Aí eles pedem. Tem uma coisa interessante que eu gostaria de falar aqui, que eu acho que vale a pena, que é esse jornalismo assessoria de imprensa pós-pandemia. Na pós-pandemia, a gente... durante a pandemia era muito comum os professores mandarem vídeos e áudios para as rádios e para as TVs, porque os jornalistas não podiam entrevistar, né? Não tinha, a universidade estava em home office, nós ficamos 2 anos em home office durante a pandemia. E isso não cessou. Então, a gente tem hoje um produto que a gente chama de áudio release e vídeo release. O jornalista vê uma notícia no site da UFOPA e fala assim... liga para a assessoria, entra em contato com a gente e fala assim, olha, a gente queria um vídeo sobre aquele determinado projeto, o professor pode gravar? Então, a gente desenvolveu lá uma técnica e uns procedimentos que a gente indica para o pesquisador, olha, professor, esse vídeo, mas grave assim, assado. Então, a gente tem ali dá um briefingzinho para ele, no máximo 2 minutos, usa esse áudio, nesse formato, nessa posição, não sei o que lá e tal. E os pesquisadores hoje também estão agindo dessa forma. Então, isso tá muito comum. Olha, a gente manda material para Belém, a gente manda muito para Tapajós, vídeos de pesquisadores. É um trabalho muito dinâmico esse de vocês, são processos muito grandes. Eu estou cansada só de falar aqui já, de tanta coisa que a gente faz. E tem gente que pensa que a gente não faz nada, né? Mas não é verdade, assim mesmo. Não. Nós sabemos que a mídia ela tem uma importância... e muitas situações muito grandes dentro da nossa sociedade.
ela faz um trabalho de investigação, de denúncia, de casos de corrupção, violação dos direitos humanos e muito mais. No seu ponto de vista, qual é a principal relação entre mídia e democracia? Olha, eu acho que uma não vive sem a outra, né? Eu acho que é uma relação simbiótica. O jornalismo, a mídia, eu digo jornalismo sério, correto, bem feito, profissional, ele é fundamental para a democracia. Eu acho que sem a democracia o jornalismo sobrevive, mas também sem o jornalismo a democracia não faz sentido, porque nós como jornalistas temos um papel social muito importante para denunciar, para alertar, para chamar a atenção, para convocar. Então, quando a gente assume o nosso papel na sociedade enquanto um elemento desse processo de comunicação, a gente está fazendo o exercício da democracia também, né? Eu acho que os ataques que os jornalistas têm recebido, eles ou receberam num passado muito recente, que eu nem gosto de me lembrar, foi uma coisa muito violenta. E eu acho que a gente não pode se intimidar. Eu acho que o nosso papel é continuar nesse processo que eu acabei de falar, na denúncia, no alerta, no chamamento. Cada um faz o que pode, né, dentro das suas limitações. Eu atuo na divulgação científica. Eu gosto muito de quando eu vejo um pesquisador da UFOPA ou uma notícia sobre a UFOPA num veículo de comunicação. Ali eu cumpro o meu papel. E eu vi essa universidade nascer, como eu falei no início, desde das primeiras reuniões para a criação da UFOPA, eu, enquanto jornalista da assessoria de imprensa do governo do estado do Pará, em Belém, eu acompanhei esse processo, então eu via como é que era o esforço todo da sociedade para criar a UFOPA, e sei hoje o papel que essa universidade tem na sociedade e como ela contribui hoje para o desenvolvimento da região, da cidade de Santarém, da região oeste do Pará. Então, eu acho que o jornalismo da UFOPA, ele tem esse papel também, sabe? Ele também faz parte desse processo. Eu me lembro muito bem, e não é uma crítica, mas é só uma constatação. Quando a gente chegou aqui há 13 anos atrás, a UFOPA vai fazer 14 anos agora, dia 5 de novembro de 2023. Olha que bacana, o aniversário. O aniversário da universidade, mais um. Dos 14 anos de UFOPA, eu tenho 13. Eu tenho muito orgulho disso também. Bacana. E aí, no começo, a gente era assim, a gente estava andando pelos corredores da universidade, então no campus Rondon ali, uma antiga escola municipal que virou a UFOPA no campus Rondon, que hoje ainda funciona o Instituto de Ciências da Educação lá, o ICED, e a gente via alguém com uma câmera no ombro e uma repórter com o microfone na mão, rodando. E, mano, o que foi? O que foi que aconteceu? A gente já de Belém, acostumado, né? Foi algum problema? O que está acontecendo? Alguma denúncia? Não, a gente só está aqui para saber se tem alguma coisa para divulgar, se tem alguma notícia. Aí a gente chamava, mana, venha cá. Olha, querida, não, peraí, não temos, mas podemos ter. Veja bem, se você me ligar e dizer o horário que você vem, a gente agenda. Quando você chegar aqui, o pesquisador vai estar te esperando. E você vai gravar a tua entrevista de forma muito ágil. E você vai embora, você vai conseguir fazer o teu trabalho. Não precisamos falar 2 vezes. A partir de então, eles começaram a fazer isso. Ligavam para a gente agendava previamente. E foi assim. Eu digo, Lúcia, eu digo para minha colega, né, minha amiga também, que foi um trabalho educativo. A primeira entrevista coletiva do processo seletivo da UFOPA, fizemos. Então, assim, isso foi um processo também educativo para a imprensa local. Hoje, tinham 2 assessores de imprensa em Santarém naquela época. Hoje, acho que a maioria dos órgãos tem, né, gente formada pelo IESP, pela UNAMA. Então, isso também, tudo, eu acredito que esteja no contexto da FOPA. Né? Dá para dizer que é culpa da UFOPA, né? Porque tudo é culpa da UFOPA, né? E tal. Isso também, mas positivamente. Positivamente, que bom. E, professora, para finalizarmos esse nosso bate-papo, observamos que na antropologia social se estuda as sociedades humanas e sua diversidade cultural, buscando compreender as práticas sociais. Quais são as perspectivas futuras da antropologia social? Olha, eu acho que eu não tenho essa resposta, né? Que eu possa especular.
Eu acho que a sociedade humana, se a gente for pensar em alguns aspectos, precisa, como eu li recentemente um artigo, às vezes nós humanos precisamos aprender um pouco a humanidade dos animais, né? Acho que o ser humano anda meio, né? Mas eu acredito na sociedade. Eu acredito no ser humano. Eu acredito nas pessoas. Eu confio nas pessoas, eu tenho amigos, eu confio. Se a pessoa me fala uma coisa, eu confio. Se a pessoa me conta um segredo, eu sei que é um segredo, eu não preciso nem perguntar se é segredo, porque eu fico para mim. Então, assim, eu tenho essa coisa, já me ferrei muito por isso. Mas olha, alguém conta um segredo para a senhora? Porque Conta. Geralmente as pessoas não gostam de contar segredo para jornalista. Não, mas eu sei guardar um bom segredo, eu sei guardar um bom segredo. Mas eu acho isso, eu acredito na humanidade, eu acredito no ser humano, eu acredito nas pessoas. E eu acho que a gente pode sempre melhorar como ser humano. Eu acho que quando você vem quando eu vim para cá, por exemplo, eu fiquei observando as pessoas ali, né, os alunos na entrada, uns conversando, outros jogando dominó, outros indo lanchar. E é isso, a gente tem que ser bom, eu acho que no nosso dia a dia, sabe? Dando um bom dia para quem você encontra na rua, ou cumprimentando o porteiro do teu prédio. Eu não sei te dizer o futuro da antropologia social, mas eu acho que o futuro da humanidade, ele pode ser melhor se nós melhorarmos como ser humano. Eu hoje, por exemplo, me inspiro muito numa pessoa chamada Eduardo, o Eduardo do ICL Notícias, esqueci o sobrenome dele agora. Mas ele é um ex-banqueiro que se descobriu humano dentro do MST, do Movimento do Sem Terra. E ele deixou de ser banqueiro e veio para o outro lado do balcão. Hoje ele é um dos maiores defensores do MST e ele criou um canal na internet chamado ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E eu concordo, Eduardo Moreira, eu concordo com o Eduardo quando ele diz que o conhecimento liberta. Por isso eu fui fazer jornalismo, depois de ter trabalhado 2 anos como jornalista numa TV em Altamira. Por isso eu fiz mestrado na antropologia social na Universidade Federal do Pará. E por isso eu fiz doutorado numa universidade europeia. Porque eu acredito no conhecimento. Eu estou dentro de uma universidade, eu tenho muito orgulho cada vez que eu chego para trabalhar de manhã, em que eu vejo aquela dinâmica. Eu vejo os alunos, eu vejo aqueles jovens cheios de esperança, jovens de 17, 18, 20 anos e às vezes pessoas com 60 a mais, porque a UFOPA também tem. A UFOPA tem quase 50 alunos com 60 a mais. Olha, isso é muito bonito, né, de ver. Mesmo. Então, todo dia, toda hora, é hora de você se libertar por meio do conhecimento. Eu sou essa pessoa, eu acredito nisso. Eu acho que esse é o caminho. Então, é por aí. Muito bem, professora. Foi uma satisfação muito grande contar com a sua presença aqui no Podcast 1. Essa foi a professora Alene Santos no Pódio 1.